Olá, tudo bem? Você sabe quem foi Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo? Isso mesmo, Aloísio de Azevedo, grande escritor naturalista, dono desta magnífica obra, O Mulato, que vamos falar hoje. Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, ou Aloísio Azevedo, nasceu em São Luís do Maranhão em 1857 e morreu em Buenos Aires, Argentina, em 1913. Foi escritor, jornalista, crítico, dramaturgo, diplomata e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Seus principais romances são O Mulato, de 1881, Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890, que foi considerado sua obra-prima. Então, galera, a dica de hoje é o livro O Mulato, de Aloísio Azevedo, um livro muito interessante, com um enredo muito bacana, né? É um enredo que faz uma crítica à sociedade maranhense do meados do século XVIII, onde é a história de um mulato, de um mestiço, que vai estudar na Europa, se forma doutor, volta para o Brasil e vai para o Maranhão, sua terra natal, visitar a família, se interessa por uma moça, mas por conta desse amor que ele passa a sentir por essa moça, isso desperta as coisas mais negativas da sociedade daquela época que o viam, o personagem, né, Dr. Raimundo, vê esse personagem como um ser inferior pela cor da pele, né? Então ele vai passar vários problemas em busca desse amor, né? Porque a avó de Maria Rosa, que é o amor dele no romance, ela não aceita que a neta se case com um mulato, assim dito. Nem o pai dela, que é uma pessoa que vem de um estrato social mais baixo, ele consegue romper todo esse, vamos dizer assim, preconceito da época, né? Basta se dizer que é meados do século XIX, então é um período ainda que a gente tem o escravismo no Brasil. Em resumo, a gente tem um movimento anti-escravocrata, né? O abolicionismo já bem veemente no seio da sociedade, porém, como se passa na província do Maranhão, ainda existe o maranhense. Ele, nesse período, ele é uma sociedade ainda muito empenhada no escravismo. Então não vê com bons olhos um mulato, um mestiço, um negro, né, ter um papel de destaque social. E apesar dele ter todo o preparo de ser uma pessoa muito íntegra, muito digna, muito capaz, para os padrões da época, né? Eu estou falando isso, né, no contexto do livro, claro, não tem essa visão racista, enfim, mas o livro ele vai tratar de toda essa questão, né? O livro ele tem uma pegada assim que, a princípio, né, as pessoas podem achar que ele vem do movimento romântico, mas não. O bacana, o que me atrai muito nesse livro é que ele é a introdução do naturalismo no Brasil. O Aloísio Azevedo, né, irmão de
Arthur Azevedo, teatrólogo, né, e de outros mais 3 irmãos, né, ele realmente introduz o movimento naturalista através dessa obra no país, né. E o que trata o naturalismo, né? O naturalismo, ele muitas vezes ele vamos dizer assim, ele é tirado como se fosse o realismo, né? O realismo, ele é um movimento literário que vai dar ênfase, né, a contar a vida como ela é, né? Descrever exatamente as ações do cotidiano. O naturalismo, ele também faz isso, mas ele tem uma especificidade. O naturalismo, a corrente naturalista, ela quer contar, na verdade, a grande dificuldade que o homem tem de se desvencilhar dos usos e costumes do meio em que ele vive. E aí é onde entra a crítica do livro Mulato, de Aloysio Azevedo, aí é onde entra a crítica do autor. Porque, na verdade, o que o livro, a pegada principal do livro é com relação à dificuldade que a sociedade maranhense da época tem de aceitá-lo como um ser livre, um doutor, né, uma pessoa instruída, simplesmente pela cor da pele. E é muito bacana porque por trás disso tudo a gente tem uma história amorosa, que leva a gente a julgar que seja um livro do movimento do romantismo, mas não. A principal pegada do livro é exatamente fazer essa crítica social das pessoas que não têm ali facilidade para se desvencilhar dos seus preconceitos, facilidade para se desvencilhar dos seus usos e costumes da época e da região, né? E isso é o objetivo do naturalismo, é trazer em voga essa discussão, dessa dificuldade que o homem tem de se desvencilhar dos seus usos e costumes, né? O naturalismo, ele traz uma observação muito importante sobre o meio faz o homem, né? E isso aí é muito legal porque no livro em questão ele também vai fazer críticas sobre, né, a igreja. Tem um personagem muito interessante, muito denso e até certo ponto bem canalha, que é um padre, né, que na época não vivia como deveria viver um religioso. Não vou contar aqui para não dar spoiler, para não falar antes do tempo sobre o que acontece no livro, mas é um livro muito interessante e eu quis trazer esse livro para vocês hoje exatamente porque hoje se fala muito da dificuldade que nós temos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, o brasileiro de maneira geral, em consumir literatura brasileira, né? Quando a gente consome literatura brasileira, a gente, na verdade, a gente faz uma viagem histórica sobre as sociedades de várias épocas do nosso país. E isso é de uma importância fundamental para a gente entender, assim como a história faz, né, entender a sociedade em que nós chegamos hoje. Então, eu trago para vocês esse livro, né, O Mulato, uma excelente leitura para quem está aí na quarentena, precisando ficar em casa, passar o tempo, passa com uma boa leitura, que isso aqui é uma excelente leitura. E, na minha opinião, eu vejo que o autor aqui, ele fala no personagem um pouco dele também. A crítica à sociedade é em função do que ele mesmo passou, porque Aloysio Azevedo, ele tem uma mãe que se casa muito cedo com um comerciante português por imposição do pai, nesse período, meados do século XIX, e ela não dá certo com o casamento, porque o primeiro marido é muito bruto, é uma pessoa muito rústica, muito dura com ela, então ela se separa, o que já é uma coisa assim, um escândalo para a época, uma mulher se separar, e ela em seguida casa, né, com um oficial consular português, senhor Davi Azevedo,
pai de Aloysio Azevedo, e que então ele já se habitua desde cedo, né, nessa questão de passar por certas circunstâncias adversas ao tempo em que ele viveu, né? Então, por conta disso, eu vejo assim muito o Aloysio Azevedo se pronunciando mediante seu personagem, né, o Dr. Raimundo. Então, como todo autor, né, faz, ele coloca um pouco de si em seus personagens. E eu achei isso fantástico. É uma leitura muito agradável, é uma leitura muito empolgante, porque Aloysio Azevedo, em todo momento, ele aumenta o clímax em cada capítulo, né? Porque você quer saber sempre o que vai acontecer com o personagem no próximo capítulo, e quando você pensa que alguma coisa está para se resolver, aí se tem uma nova um novo evento que muda tudo e destrói parte do caminho, enfim. Muito legal, muito bacana mesmo. Um livraço. Eu vou estar postando aqui muitas outras obras de literatura brasileira para a gente acabar com esse preconceito que se criou, com esse estigma de que literatura brasileira é chata, é difícil. Sim, tem alguns leitores, tem alguns enredos, tem alguns estilos que tem certos níveis que a pessoa precisa amadurecer primeiro na leitura. Mas nada de anormal. Acho que a literatura brasileira ela vai muito mais da forma que se vende do que outra coisa. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que valorizar a arte, as letras, as tintas da nossa literatura. A gente tem que conhecer, né? Porque são bem interessantes, são muito ricas. Essa história, por exemplo, é riquíssima, né? Aloysio Azevedo é um cara que ele abre o marco do naturalismo no Brasil. O naturalismo ele nasce nesse período também, no meados do século XIX, mas na França, né? Então, Aloysio Azevedo ele bebeu nessas fontes também. Ele leu Germinal, ele estudou Zola, enfim. E ele vem trazer uma obra excelente e que essa obra ela vai mexer com e vai criticar todos os usos e costumes desse período, né? Meados do século XIX, 1850, a gente está naquele período em que o movimento abolicionista está muito em voga. Já em 1888 tem a abolição, em 1889 é a proclamação da República. Então vejam quantos acontecimentos, né? E a literatura ali acompanhando, né, o desenrolar, o desenvolvimento das questões sociais, criticando, acompanhando, descrevendo. Então é importante. A gente vive numa sociedade, toda a sociedade ela deve conhecer a sua história, até para ter um parâmetro do que na atualidade, na contemporaneidade, está bom ou está ruim, né? Então é super importante lermos a literatura nacional, não só os contemporâneos, mas também todos aqueles que construíram a literatura nacional, que construíram a literatura universal, né? Quem estuda através de obras, das grandes obras literárias, consegue entender o desenvolvimento do homem, das sociedades, dos países, das nações através do tempo. Tá? Então, é assim que eu vejo. E se faz isso de uma maneira agradável, através de uma história onde a gente pode, a todo momento, estar fazendo críticas, interrelações entre acontecimentos da ficção e da vida real. E, além disso, ler esse livro, falando em vida real, é exatamente estar lendo, né, uma descrição, uma narração de um período histórico que ocorreu. O personagem foi inventado.
certo? Os eventos foram criados na cabeça do autor, porém o pano de fundo é toda uma realidade, o que se justifica por isso que a gente fala sobre o naturalismo e o realismo, né? Os autores desse período literário, eles procuram descrever com exatidão coisas do cotidiano. E o naturalismo, além disso, ele vai privilegiar muito mais as relações das pessoas de menor poder aquisitivo, das questões das inter-relações de classe. Tá? Muito legal, muito bacana o livro. Sem contar o final, que é show de bola. Tá? Para quem lê uma obra esperando finalmente o apogeu dos heróis e de todo o desenrolar de uma história, esse livro, a Luiza Azevedo, O Mulato. Tá ok? Um grande abraço a todos, espero que gostem. Excelente leitura.